Pessoal, olá, Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário, aqui nesse nosso canal Toques do Chico. E hoje eu resolvi falar de um tema que parece que tem afetado muito não só a nós, brasileiros, mas é um fenômeno global em função de todos os impactos que vem sofrendo a economia mundial, que é a questão do desemprego. É um assunto que é espinhoso, é um assunto que é extremamente delicado, porque só no Brasil nós já estamos com uma taxa de 13 milhões de pessoas desempregadas, ou, se nós formos incrementar esses números, há um contingente imenso de pessoas que está subaproveitada. O que quer dizer isso? Pessoas que estão trabalhando menos do que poderiam ou do que gostariam, o que aumenta esse contingente de pessoas que está produzindo e ganhando menos do que gostaria ou poderia. Consequentemente, o desemprego é um assunto que afeta psíquica e emocionalmente muitas pessoas. E não só as pessoas que estão desempregadas, porque todas as pessoas que, de um modo ou outro, se relacionam com aqueles que estão desempregados, também são impactados pela questão do desemprego. Imagine que você tem um marido, uma mulher, um filho, um pai ou uma mãe que esteja passando por esse problema do desemprego no nosso país, e que essa questão, para além de ser uma questão pessoal, individual e exclusiva da pessoa que está desempregada ou subempregada, se torna uma questão familiar, porque todos os entes envolvidos dentro dessa família, eles se impactam e se afetam também por essa questão da falta de emprego. E esse é um assunto, galera, que precisa muito ser conversado, porque as peças que compõem esse quebra-cabeça, elas não fecham de uma forma muito adequada. Por que não? Vamos lá. A nossa situação econômica, âmbito Brasil, é bastante complicada, sabemos disso. A situação econômica global, com todas essas crises que nos afetam, Estados Unidos versus China, todas essas questões relacionadas a imigrações, todas essas questões de Brexit, todas essas questões que tomam conta do mundo hoje, impactam também nas nossas questões internas. Temos, para além disso, o fato de que a nossa taxa de natalidade tem diminuído muito. Para espanto de muitos de nós, a nossa taxa de natalidade hoje é de 1,7, 1,8 filhos por casal, o que significa que hoje estamos com taxas de natalidade inferiores a muitos países desenvolvidos. As pessoas têm envelhecido e vivem cada vez mais. Ou seja, temos uma conta que não fecha. Menos gente nascendo, mais gente vivendo até mais tarde. Quem é que vai trabalhar para segurar tudo isso e como é que tudo isso vai ser organizado? Não quero ser catastrófico, muito pelo contrário, não é esse o propósito, mas quero ser realista. Portanto, esse fenômeno do desemprego é uma coisa extremamente delicada e que precisa ser trabalhada. E para que a gente consiga, talvez, fugir um pouco do desemprego ou nos proteger um pouco mais do desemprego, eu trago para a nossa discussão um assunto que me parece ser talvez o antídoto ou uma tentativa de minimizar os impactos desse desemprego, que é uma questão chamada empregabilidade. E o que será que é empregabilidade? Empregabilidade nada mais é do que a nossa capacidade de gerar trabalho e renda. Como se fosse bastante simples na situação em que a gente vive, né? Só que vamos lá, existem alguns pilares ou existem algumas coisas que podem ser trabalhadas por todos nós na tentativa de tornar mais parruda a nossa empregabilidade. E eu diria que se a gente pudesse enxugar, porque o nosso tempo aqui não é tão grande assim, eu elencaria 6 itens que talvez pudessem ser trabalhados por todos nós na tentativa de aumentar a nossa inserção
no mercado de trabalho. Quando a gente pensa em empregabilidade, eu poderia dizer assim: temos que olhar de uma forma bastante consistente para 6 pilares. E eu diria que esses 6 pilares são, primeiro, a nossa adequação vocacional, as nossas competências, a nossa idoneidade, os nossos relacionamentos, a nossa saúde física e mental e a nossa saúde financeira, desenvolvendo fontes alternativas de renda. O que é cada uma dessas coisas de uma forma bastante simplificada? Porque, obviamente, cada uma dessas mereceria um vídeo para ela. Primeiro, quando a gente fala em adequação vocacional, quanto mais a gente faz aquilo com o que a gente se identifica, quanto mais a gente faz aquilo que nos encaixa, que nos veste de uma forma harmônica, quanto mais a gente faz o que a gente gosta, maior é a probabilidade de que a gente consiga se encontrar e encontrar um lugar no mercado de trabalho para aquilo que a gente desenvolve. Isso, obviamente, começa lá no momento da nossa escolha profissional, e vamos voltar a falar disso em um outro vídeo, só que hoje é uma coisa boa. As escolhas que a gente fez há algum tempo atrás não precisam continuar sendo as mesmas com o passar do tempo. Porque hoje, um dos avanços que a nossa modernidade conquistou, e isso é uma coisa positiva, é a nossa possibilidade de se reinventar, de escolher outros caminhos, de mudar de rota, de fazer outras coisas. Para quê? Para dar vazão à nossa adequação vocacional. Porque essa adequação, ela muda ao longo do tempo. Aquilo para o qual a gente foi talhado há 10 anos atrás, talvez não seja mais aquilo para o qual a gente é talhado hoje. E a gente tem a possibilidade de mudar. E mais, somos muitos, temos muitos objetivos, temos muitos interesses, temos muitas áreas de afinidade. Consequentemente, podemos atuar em vários campos. Portanto, presta atenção à sua adequação vocacional. Segundo, presta atenção se você está competente o suficiente para se manter no mercado. Quando a gente fala em competência, a gente está falando, tenho conhecimento suficiente, tenho habilidades suficientes, tenho atitudes suficientes para me manter um profissional empregável, que desperte o interesse do mercado, que desperte o interesse das pessoas em relação a mim. Terceiro pilar, idoneidade. Quando eu falo neste assunto, eu estou falando, sou uma pessoa que é crível, que é ética, uma pessoa que mobiliza a confiança dos outros, porque esse mundo, por maior que ele seja, ele é muito pequeno também. E quando a gente sai de portas fechadas ou quando a gente faz coisas às quais nós não nos orgulhamos, a probabilidade de que nos mantenhamos empregados é menor. Quantas vezes eu digo que dentro da sua sala, do seu ambiente de trabalho, na sala de reuniões em que você está, o seu comportamento é irreparável. Chegamos no elevador, tiramos a máscara, olha quantas aqui atrás de nós, tiramos a máscara do profissional perfeito e começamos a dar vazão para uma série de lados não tão positivos da nossa personalidade. Quantas pessoas podem nos escutar ou quantas pessoas podem nos perceber de uma forma que não é uma forma legal. Presta atenção a isso. Quarto pilar, relacionamento, network. Isso é fundamental. Quanto mais relacionamento eu tenha, maior a probabilidade de que eu me mantenha inserido no mercado de trabalho. Maior a probabilidade que eu tenho de pessoas lembrando de mim, de pessoas me indicando, de pessoas me ajudando, facilitando. Obviamente, uma indicação não resolve o problema de ninguém, mas muitas vezes ajuda. O que nos mantém empregados, o que nos mantém dentro do mercado é a nossa capacidade de dar conta dos recados que nos são transmitidos, dos resultados que nós precisamos entregar. Só que, obviamente, ter uma rede de relacionamento que seja adequada facilita muito. Quinto pilar, saúde física e mental. O que é uma incógnita bastante difícil de dar conta dela, né? Porque trabalhamos cada vez mais, muitas vezes em condições cada vez mais precárias, com exigências que são muitas vezes insuportáveis e ainda assim temos que manter nossa saúde física e mental. E o pior é que temos, porque se nós não mantivermos
a nossa saúde física e mental, ninguém vai manter pra gente. Consequentemente, buscar hobbies, buscar coisas que nos tranquilizem, que nos aquietem, fazer programas que sejam programas que nos auxiliem a relaxar, meditação, ginástica, terapia, conversa com um amigo, um chopinho no final do dia, qualquer coisa que te ajude a se manter são, física e mentalmente, porque um profissional que está caindo pelas tabelas, um profissional que está doente, um profissional que está psíquica, afetiva, mentalmente, fisicamente doente, não é interessante para ninguém. E se você não prestar atenção em você, ninguém vai prestar. Saúde física e mental, quinto pilar. Sexto e último pilar. Você precisa ter saúde financeira, planos B, fontes alternativas de renda. Se eu estou encalacrado financeiramente, e também vamos combinar que isso não é muito difícil nesse país com essa situação que a gente vive, mas se eu estou encalacrado financeiramente, a probabilidade de que eu me submeta a ficar num lugar que eu odeio, ou que eu pegue uma proposta que não me contenta, ou que eu faço aquilo que me desagrade, é muito grande. E isso, obviamente, nos coloca, enquanto profissionais, muito menos adequados, muito menos consistentes. Às vezes a gente tem que pensar que hobbies, que coisas que a gente achava que fossem só uma coisa para nos distrair, podem virar fontes alternativas de renda. Quanta gente que cozinha muito bem e que acaba vendendo coisas para complementar renda. Gente que sabe fazer alguma coisa que fazia para si, como costurar, acaba fazendo isso para complementar renda. Gente que cuidava de planta e que percebe que a jardinagem é um tesão e um prazer tão grande e acaba adotando isso como profissão. Quantas pessoas cumulam duas atividades, não é? Olha eu aqui, professor e psicólogo clínico, quantas pessoas fazem coisas diferentes que se somam para que haja esta saúde financeira com fontes alternativas de renda. Veja que eu falei de 6 aspectos, há muitos outros que poderiam ser trabalhados para aumentar e fortalecer a nossa empregabilidade. Em momentos de crise como esse, fortalecer esta capacidade de se manter gerando trabalho e renda para além de um emprego é fundamental. Se a sua empregabilidade não está legal, presta atenção a isso. Manda mensagem, traz dúvida, vamos compartilhar. A gente precisa tornar esse país um país mais robusto, com pessoas mais preparadas para serem inseridas e mantidas no mercado. Vamos conversar? Vamos falar sobre desemprego? Vamos falar sobre empregabilidade? O nosso país, a nossa sociedade está precisando disso. Já se inscreveu no canal, no Toques do Chico? Ainda não? Como não? Por favor, se inscreve lá, Toques do Chico. Dá like, manda pergunta, sugere pauta para que a gente possa discutir. Quero interagir com você, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima. Abraço.